Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Depois de chegar aos 100 programas, nós estamos de volta com uma nova temporada, sempre valorizando a história política da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje, a gente traz um vereador que fez um trabalho inesquecível de oposição neste plenário. Com protestos bem-humorados, ele criou uma nova forma de ir contra o governo, com apelidos e encenações que irritavam principalmente a prefeita da época, Marta Suplicy. Lembra da Martaxa? Ideia do nosso entrevistado. Aqui foi palco de muita briga até, mas será que era um grande teatro ou era para valer? O fato é que ele também trabalhou muito por uma região onde é considerado simplesmente um ídolo, a cidade de Tiradentes, na Zona Leste. Lá, as melhorias na saúde e no esporte se tornaram um legado. Dalton Silvano foi vereador por 6 mandatos, de 1997 a 2020. Ele é formado em administração de empresas, mas também é publicitário e já foi até office boy. Foi vice-presidente da Câmara em 2009. Finalmente a gente conseguiu trazer o senhor aqui, que coisa boa. Muito obrigada pela presença, é uma super honra para nós. Vivi, honra é para mim poder voltar aqui nesta casa onde eu estive aqui por 24 anos. Queria te cumprimentar, todos os telespectadores aqui, né, da nossa TV Câmara, todos os que estão aqui neste dia fazendo essa cobertura, e dizer que é uma alegria voltar aqui, né? Até é emocionante, a gente até se arrepia pelas histórias que nós vivemos aqui, sempre na defesa do cidadão paulistano. E na defesa da democracia também, e da né? Democracia. Já que o senhor começou no MDB, né? E na democracia, é isso mesmo. Bom, gente, tem tanta história para a gente contar. O vereador, ele chegou, né, aqui na época que a Câmara, a gente já falou bastante disso, estava simplesmente pegando fogo, que foi a época do Pita, prefeito, da CPI da máfia dos fiscais, época que o senhor fez uma oposição que começou a ganhar corpo, né? Não, é perfeito. Você lembrou bem, na época do Pita, né? Principalmente no ano 2000, eu entrei, mas eu já tinha alguma experiência, né? Porque eu sempre fui sindicalista. Aliás, perdi meu emprego por ter feito uma greve nas listas telefônicas brasileiras, que na época deixou de pagar os salários. Eu tinha uma certa experiência em poder me articular e poder falar. Mas é um fato assim, um pouco até que eles diziam não comum, foi na época de 99, quando José Eduardo Martins Cardoso ele fez um pedido de CPI, porque estava havendo muito desvio de recursos nas subprefeituras, e aí a Câmara rejeitou. Aí emissoras de TV pressionaram e quando foi no ano de 2000, então a CPI foi aberta. Aí me convidaram para ser o presidente. Esse é um fato que ninguém sabe. E eu não quis ser o presidente. Primeiro porque eu sempre mantive a ética na política. E quem fez o requerimento tinha sido José Eduardo Martins Cardoso. Né? Era para o senhor ter sido o presidente dessa CPI? Fui convidado para ser o presidente da CPI. Fui convidado, porque estava a esquerda, né, e a direita tinha a maioria. E aí, como houve muita pressão da mídia para poder abrir a CPI da máfia dos fiscais, então eles falaram, bom, nós vamos ter que abrir, mas o Zé Eduardo não vai ser o presidente, vai ser você. E eu peguei, depois eu fui criticado por isso, né? Eu falei, eu não vou porque primeiro eu não tive a iniciativa, eu não sou o presidente. Então, de um lado meu, tinha o José Eduardo, que era professor de direito, tá? Do outro lado tinha o Brasil Vita, que era especialista criminalista. Aí eu falei, eu não vou chegar agora, primeiro eu não fiz o requerimento, então eu não aceitei ser o presidente, depois eu fui criticado e a CPI deu naquilo que deu, que pós 1988 foi a primeira CPI que aconteceu no Brasil. Ah, então é por isso que eu li no Estadão, naquela época, e eles disseram que o senhor foi acusado de ingenuidade. Agora eu entendi, então, por quê? Foi porque o senhor passou essa presidência, então, para o Zé Eduardo. Na verdade, na opinião da mídia, sempre eles usam esses adjetivos aí que você não tem nem como rebater. Se defender. Uma coisa é ingenuidade, a outra coisa é, primeiro, a questão da ética, que não tinha sido eu que tinha feito pedido. E outra, todo mundo queria uma luz. Eu sempre fui acusado de que eu sempre procurava TV, procurava luz. Se abrir uma geladeira, ele já está lá porque tem a luzinha lá.
Então, quando vinha... Mas, nesse momento, eu entendi que era importante essa CPI dar certo. Tanto que, logo em seguida, o Senado abriu a CPI dos anõezinhos, etc., porque o foco da mídia só estava na Câmara. Eu dava entrevista todo dia, então eu fiz a minha parte. Fiz minha parte, saí satisfeito, né, e tive o retorno e a cidade teve o seu retorno. Não, com certeza. Essa foi uma... O senhor era líder do PSDB, né? Portanto, líder da oposição aqui. Essa CPI fez uma projeção, o Zé Eduardo já deu entrevista para nós, absurda na vida política dele, né? Ele falou, tenho antes e depois da CPI na minha vida. Eu imagino que na vida do senhor também, porque a votação do senhor depois para a próxima eleição saiu de 13.622 votos para 35.580. Eu não fiz campanha, né? Eu não fiz campanha porque também não tinha recurso. Então, era só oposição mesmo. Não, eu fazia aquilo que eu sabia fazer. E aí foi 36 mil, depois 35 mil, sem fazer... Mas muito, cresceu muito, né? Mas eu cumpri meu papel, isso que foi importante. Agora, tem uma outra questão que a gente não fala muito, de tanto que a gente fala da CPI, que é a questão do transporte também, né? Nessa primeira legislatura do senhor, o senhor foi presidente da Comissão de Transportes Públicos aqui da Câmara, que observava uma questão importantíssima, que era a legalização das peruas. Gente, os protestos que tinha aqui, quer dizer, era movimento aqui dentro, era movimento lá fora, uma panela de pressão gigante, né? Não, esse foi um momento também que eu vivi, e eu sempre tive, né, assim, isso é da gente mesmo, né? Eu sempre estive do lado do mais fraco, sempre tive daqueles que mais tinham necessidade. Na época, no meu mandato inteiro, a turma me pedia, vem aqui no Morumbi, que eu falei, pô, Morumbi não precisa de nada, precisa de segurança. E segurança não sou eu, é o deputado estadual que vai e tem voz e pode fazer requerimento, pode ir para a tribuna. Não é que eu não ia, eu atendia uma pessoa ou outra, mas eu sempre estive do lado do mais fraco. Por questões históricas, minha família toda foi evangélica, quando eu era pequeno fui despejado, passei fome, passei necessidade, e eu tinha isso dentro de mim. Até vou falar depois por que eu fui para a cidade de Tiradentes, né? Então, e os pirueiros precisavam de uma regulamentação. Precisavam, porque lá da ponta do bairro até chegar nos terminais, não tinham como. Então, os perueiros, eles faziam esse papel. Porém, muitos pirueiros, eles atravessavam os próprios ônibus, né? Que são os concessionários. E eu, então, tive uma atuação muito grande. E um pouquinho mais para frente, o senhor também abordou essa questão dos táxis, né? De uma criação de empregos. Tem uma lei do senhor, que é a 13.115 de 2001, que criou 35 mil postos de trabalho, permitindo... Era a questão do segundo motorista. E aí aí o pessoal do aeroporto veio me procurar, né, que é o famoso barra 2. Né? E muita gente hoje, que mais ou menos, que eu converso com bastante taxista, tem uns 10 mil, 10, 15 mil, que eu saiba, assim, de que eles falam, né? Taxistas que trabalham com o segundo motorista, porque antes não tinha. Não tinha. Eu trabalhei muito pela Comissão de Trânsito, né, na questão dos táxis. Não tinha. E aí eu fiz essa lei, até o Kassab, acho que o tempo vai passando, né, mas foi sancionada. E então foi uma lei muito importante que hoje tem muitos taxistas que não sabem, eu não fiz campanha em cima, até em respeito ao meu colega Adilson Amadeu, né? Porque que foi o senhor que foi esse autor, né? Então tem muita gente que trabalha hoje em cima da lei que eu fiz. Agora, vereador, passando essa reeleição que a gente falou, que o senhor subiu aí essa votação enormemente, veio a Marta. E aí, o Zé Eduardo, que era companheiro ali do senhor, nessa época da CPI e tal, o Zé Eduardo acabou virando ali, né? Virou presidente. Virou presidente, o defensor número 1 da prefeita. E como é que ficou essa relação? Não, ela ficou institucional. E, aliás, aí a turma fala toda, não, que eu sou a pessoa que mais entende de regimento, né? Ah, é verdade, tem essa fama boa. E, aliás, eu tive até um privilégio, quando eu perdi minhas hérnias aqui em Guinais, ia ficar um mês em casa. Eu pedi para o presidente, que é o Milton Leite, falei, ó, eu não quero ficar em casa um mês sem fazer nada. Fiz um requerimento e eu redigi e revi 414 artigos do regimento. Só que eu consultei o regimento do Congresso Nacional,
consultei o regimento do Senado, o regimento da Assembleia Legislativa e a Constituição Federal, e fiquei em casa. E eu passei artigo por artigo, tem uns 414, e inclusive pus para votar 414 artigos para cada bancada, né? E aí eu fui me aprimorando com o José Eduardo, que era interessante, né? Porque ele era uma pessoa expert, né? Ele é professor de direito, um demase, não sei o que lá, e ele foi o presidente. E não tinha moleza. Se você fizesse o requerimento errado, ele indeferido porque não está... Uma vírgula aqui tá... Ele pulava já para... Não deixava eu fazer um novo que nem aqui. Depois de um tempo, os presidentes foram muito democráticos. E lá não tinha essa moleza. Né? E toda vez que começava a sessão, eu era o líder do governo e tudo mais, líder da bancada, eu chegava, eu já ficava colado, eu ficava em pé do lado do microfone o tempo todo. O tempo todo, porque eu fazia um requerimento, né, qualquer requerimento que fosse, se não tivesse certinho, indeferido, passo a palavra, e já não deixava você fazer o requerimento novamente. E aí já era oposição, né? Aí, só que institucionalmente a gente se respeitava, por isso que eu falo, era política, entendeu não? Tanto que depois... Mas até quando começaram os apelidos para Marta, porque a gente já contamos essa história, mas para quem não pegou, a Marta ela veio com a criação de mais impostos, né? Com a sugestão, né? Com as propostas de mais impostos necessários, como a taxa do lixo, do comércio, da luz, até uma taxa de coxinha. Que eu Nossa, essa daí foi fantástica, essa daí para mim. Porque para mim não, para o povo, depois ela voltou atrás. Eu fui numa pastelaria aqui do Cambuci, que é super famosa, né? Fazia aqui um merchandising lá para eles, que é a Yokoyama. E eu peguei e comprei vários salgadinhos. Peguei uma bandejinha com a tira, peguei uma assessora minha, ela se vestiu de garçonete e tal, de coisa branca, e pus várias coxinhas. Depois comeram tudo. Aqui dentro. Né? Porque eles ainda não tinha essa coisa, tira daí, não pode e tal. Naquela época não tinha nem corregedoria, né? Então a gente não tinha muita... Dava para ser mais ousado, né? Então ela pegou a coxinha e eu ia para a tribuna, né? Eu ia para a tribuna para poder denunciar. E a bancada do PSDB está contra essa enxurrada de taxas, por isso que nós temos nos manifestado de uma forma clara, coerente, principalmente a questão do IPTU, que a taxa do lixo já está embutida no IPTU. Nós comprovamos e provamos, infelizmente, quem vai pagar é o cidadão, é o munícipe, e por isso que o PSDB que está aqui protestando, contestando, né, de uma forma transparente, de uma forma técnica, essa enxurrada de taxas que foi enviada pela prefeita Marta Suplicy. Essa época da Marta foi... E eu falava, eu não quero, tanto que eu não fiz nenhuma representação no Ministério Público contra ela, nenhuma. Isso que me diferenciava. Falei, eu quero ganhar dela na política, no marketing. Você falou... Na criatividade. Na criatividade. Você falou assim, não, será que era encenação? Não. Para quem tem oratória, eu sempre tive oratória quando era sindicalista e depois aqui. Né? Aquilo que se tinha aqui era dramaturgia. Então... existia uma dramaturgia que é para você passar, porque tem gente que faz um discurso linear. Por exemplo, olha, a Marta Suplicy fez várias taxas, né, vários impostos e tudo mais. A outra coisa, então, você vai ver na expressão facial, eu não acredito que a prefeita Marta Suplicy está querendo implantar. Você vê que eu subo a voz... A taxa da coxinha. Mas eu subo a voz, desço a voz e faço a minha expressão facial. Isso não é coisa que é de brincadeira, mas é uma oratória com dramaturgia. Né? Com dramaturgia. Está querendo... Está... Adorei. É inadmissível. Então, isso eu usava muito. Muito. Gente, eu queria ver a cara da prefeita, mas peraí que a gente já conta. Deixa eu chamar um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais Vossa Excelência a Memória, que hoje tem a honra de receber o vereador Dalton Silvano. Não sai daí, até já.
Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência à Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência à Memória aqui do plenário da Câmara Municipal de São Paulo, que hoje tem a super sorte de entrevistar um vereador de 6 mandatos, Dalton Silvano. A gente terminou, né, o primeiro bloco contando de toda a criatividade que o senhor fazia na oposição para a prefeita Marta, e eu queria saber da reação dela, porque teve a Martaxa, a rainha das taxas, teve muita coisa bem-humorada que vocês fizeram, né? Primeiro assim, né, antes de entrar a Mamãe Noel. Antes de entrar nesse detalhe, eu quero dizer que o Natalini, o vereador Gilberto Natalini, foi o meu grande parceiro. Ele veio aqui já meu contar grande parceiro nós. nas articulações. Eu criei a marca, o logotipo e tudo mais, fiz várias bonequinhas, né, mandei fazer e tudo mais. Mas ele foi também um dos grandes articuladores. Era uma dupla dinâmica. Ele era e é ainda muito inteligente, não é? Então, foi importante porque através desse marketing, dessa mídia, nós conseguimos mostrar que a prefeita Marta Suplicy, ela implantou uma série de taxas em prejuízo da população. Você falou da coxinha, eu coloquei aqui que eu distribuí coxinha e tudo mais. Tá? Mas é importante dizer o seguinte, para quem está nos assistindo, como é que nasceu essa martaxa? Porque nós ficávamos aqui, né, todos os dias para pôr a taxa do lixo, todas essas taxas aí, para aprovar. Ficava até 1, 2 horas e tudo mais. E aí eu chegava em casa de madrugada, tanto que eu criei o kit, né? O kit madrugada aqui, não sei se está aí no teus anais. Não, esse não, conta. Porque aí, e também saía tudo na mídia, né? Porque todo mundo estava revoltado com as taxas, né? E o kit madrugada eu trazia aqui um kit, né? Então vinha com pasta de dente, escova de dente, sabonete, toalhinha. E aí chegava aqui, passando do horário, falava, dá licença um pouquinho aqui que eu preciso... Né? Porque de madrugada eu preciso escovar os dentes e tal, e fazia toda... E isso marcava. Por que ele está fazendo isso? Por causa das taxas, e ficou marcando a questão das taxas. Mas um dia qualquer, eu chego em casa, a minha filha, que né, agora é casada, mora com o marido e tudo, ela pegou, abriu a porta, ela chegou assim, pai, nossa, que horário? Eu falei, então, e a minha filha chama Natasha. Falei, mas essa prefeita aí fica querendo implantar taxa todo dia, e daí ela abriu a porta e eu falei da taxa, e colou, né, Marta e Natasha, porque ela abriu a porta e perguntou e ficou a Martaxa ainda com a taxa, só que a minha filha com SH e a dela é com X, né? Então foi aí que nasceu a questão da Martaxa. Até hoje, gente, até hoje as pessoas E ela, falam lógico disso. que ela queria saber... Meus colegas vereadores, ela quer saber quem é que criou, e ela foi o tal, né? Foi o fulano e tal, mas eu nunca desrespeitei, nunca. Essa é a questão da política que a gente fazia, que hoje, né, hoje é um desrespeito total, né? É uma agressão mútua da esquerda contra a direita e tudo mais, e antigamente não, a gente fazia oposição, né, firme, não tinha brincadeira nenhuma, né, mas era uma oposição letal. Tanto que o prefeito José Serra ganhou, aí eu brinquei com ele, falei, você ganhou, você já entrou por conta da taxa. Sim, né? Já entrou já por conta disso que desmontou o mandato dela, para ser sincero. Né? Porque ninguém queria mais saber de taxa de tudo quanto era jeito. Aquilo que o senhor falou de não ser só oposição, o senhor falou para o Jornal da Tarde, em 2004. A ideia é passar para as pessoas mais humildes que não leem jornal todo dia o que acontece na Câmara. Então, de certa forma... O que estava acontecendo aqui por meio desses protestos bem-humorados era o que era noticiado, né? Não, e que tinha assim, era bem-humorado, porque teve, por exemplo, um fim de ano, quando esse ano aí das taxas todas, né? O que eu fiz? Eu peguei, quando chegou a época de fim de ano, Natal, essa coisa toda, eu peguei vários pacotes e cada pacote era taxa do lixo, aumento do IPTU,
taxa da coxinha, taxa de não sei o quê, e dei para cada vereador. E avisei a imprensa que a gente ia fazer um protesto. E aí vieram, cada vereador segura no papel de presente, bonitinho, tal, saiu em primeira capa de todos os jornais. É que você nunca sabe, você nunca sabe o que vai acontecer, mas você faz o protesto, né? Você faz o protesto e essa daí deu a primeira página de vários jornais. Antigamente tinha o Jornal da Tarde, Folha. A gente tem essa foto, vamos colocar aqui. A foto era... E aí, quem que mostrou? Presente, o cara vai, presente, taxa do lixo, aumento do IPTU, taxa da coxinha, taxa do comércio, tinha taxa lá que não acabava mais. Agora, vereador, encerrando esse episódio da Marta, quando veio Serra, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi essa relação, mas me chamou a atenção que o Serra vetou um projeto do senhor que era super importante na época, que foi o das portas giratórias dos bancos. O senhor esperava esse veto? Porque não. Um pouquinho mais para frente, não. Vocês derrubaram aqui, eu quero saber como. Não, e depois a Febraban entrou com recurso e ficou parado. Não, ele... A questão é o seguinte, na época, essa questão das portas giratórias, né, foi o grande tema que estava na capital. Por quê? Porque havia notícias, e era fato, né, de que os guardas lá que seguravam prendiam mais os negros, os pobres, os mal vestidos. E isso era notícia todo dia. Porta giratória, a pessoa ficava nua, tinha que tirar a roupa porque às vezes tinha pino, tinha marca-passo. E eu, né, peguei e fiz. Fui massacrado pelos bancários, só que aí eu fui num programa do Faccioli para falar 1 minuto, eu fiquei 10 minutos lá. Fiquei 10 minutos. Eu falei, a questão não são as portas giratórias que vai evitar qualquer tipo de assalto. É porque os banqueiros não querem investir na segurança. Eles pegam guardas não treinados, despreparados, e isso faz com que crie um problema que ofende a questão da cidadania das pessoas. Né? Quer dizer que a pessoa é mais miserável, mais o negro, mais aquelas pessoas com menos capacidade, qualquer coisa, inclusive tiravam uma roupa. Falei, por quê? Com esse você pegava os jornais, você ia ver um lucro absurdo dos banqueiros. Eles tinham que pôr, sim, gente qualificada para ser vigia dos bancos, para ser vigia, para ser segurança dos bancos, e eles não investem. Então os bancários, ao invés de ficar querendo me criticar, deveriam, aí começou porque eu também não tinha mídia. Não tinha mídia espontânea, assim, não, né? Em grande televisão, de emissoras que tinham, né? Porque se eu tivesse mídia aqui, eu ia defender. Então fala, olha só o lucro dos bancos, olha o lucro dos bancos, eles têm que investir mais em segurança dos bancos. E esse foi um tema, né, que... Não, que e aí é lógico que assim. vetaram para não ofender o interesse dos banqueiros, né, que não era o meu caso. Com certeza. Bom, vamos para o capítulo mais legal da história do senhor, Cidade Tiradentes. Gente, esse homem é idolatrado na Zona Leste. Também tem antes e depois de Dalton Silvano na cidade de Tiradentes. Para começar, na questão das prestações da Coab, que o senhor agiu fortemente conseguindo reduzir isso. Como é que o senhor fez isso na época? Nossa, isso aí é o que o senhor faz. Tem coisas que acontecem por Deus mesmo que chamam a gente. Quando eu era pequeno, eu fui despejado da minha casa, eu tinha 4 anos. E fui morar com a minha madrinha. Isso te marcou demais? Não, marcou porque uma coisa é você morar na tua casa, outra coisa é você morar, por mais que ela me acolheu, que Deus a tem e tal, mas é diferente você morar na casa dos outros. Sim. Então eu até costumava brincar, por exemplo, eu tinha receio de pedir para repetir uma comida que eu gostava. Certo? Eu vou abrir a geladeira, eu não podia abrir a geladeira, mesmo que não tivesse nada. Tivesse uma luzinha lá e você não vai achar nada. É muito diferente. Então, é ruim ser despejado. E isso marcou na minha vida. E eu era sindicalista já, e um sindicalista chegou, Dalton, você tem perua de som? Falei, tenho. Você tem e tal? Então, lá estão despejando por conta do Maluf, que fizeram uma propaganda, né, da época da Erundina, depois entrou o Maluf dizendo que a prestação ia ser R$ 89. E quando eles mudaram, por vários motivos, que eu não vou entrar em detalhe aqui,
a prestação foi para 400, foi para 500, foi para Eita. 600. E aí foram me chamar, aí eu levei o meu carro de som, eu era sindicalista, e comecei aí a fazer uma assembleia. Fiz uma assembleia e eram milhares de pessoas que estavam sendo despejadas. E é lógico, né? Eu era sindicalista dos sindicatos publicitários, aquilo me catou. Aí, além de que você falou que eu sou formado em administração, eu sou pós-graduado em finanças. Não é? E também eu sou graduado em ciências contábeis, então o número era comigo. Conta era comigo. Qualquer coisa de número, e eu tinha experiência acadêmica em várias matérias, e ainda tenho. E o que eu fiz? Eu fui descobrir por que aquelas prestações estavam naquele patamar. Então comecei a fazer um trabalho e eu cheguei a fazer assembleia com 15 mil pessoas, mutuários. Mutuários. Nossa. E eu também tenho experiência na área do direito, porque eu comecei a trabalhar na área de pessoal, então eu sabia redigir petição, né? Até hoje eu redigi muitas representações aqui. E aí eu fui indo, e fazendo assembleia. E fazendo conta. Não, então, isso é o que eu mais sei fazer. E eu tive uma ideia, na época, porque eu tinha experiência de justiça, fui juiz classista, eu fiz tudo. Depois, por conta das coisas que eu fiz, eu não fui reconduzido. O que eu fiz? Tem uma coisa que se chama ação de consignação de pagamento. Certo? Aí eu peguei uma associação, eu falei, pô, se você paga, você não é despejado. Certo? Então, o que eu fiz? Peguei um advogado, o doutor Paulo, né? E eu falei, doutor Paulo, é assim. É assim. Como é que é? É ação de consignação de pagamento. E eu peguei, por analogia, que era que o Maluf tinha feito lá, aqueles prédios, deixa eu ver, eu até esqueci o nome lá. Singapura? Singapura. Né? Ele tinha feito Singapura, que era R$ 57,00. No mesmo tamanho, o prédio da cidade de Tiradentes. E aí eu fiz a petição com o advogado, tudo, mas eu faço a matéria de fato e ele faz a de direito. E eu escrevi lá, falei, como é que pode, então, a Coab estar cobrando, né, os R$ 57,00 no apartamento de 43 metros quadrados, 45, né, está cobrando 800, 900 e tal, está despejando as pessoas e o Singapura é 57. Então, excelência, nós queremos pagar sim, mas esse valor não dá. E eles estão sendo despejados. E aí, criamos essa questão da ação de consignação de pagamento e começamos a depositar. E o juiz aceitou, porque o juiz pode aceitar ou não. Você entendeu, não? O juiz aceitou a ação de consignação. Eu tinha lá, a associação que eu peguei tinha 500, 200 associados. Em 2 meses foi para 10 mil associados. E aí, eu não recebi um tostão, e nem queria receber, mas eu pagava o advogado, pagava a perua que saía fazendo comunicação, pagava o panfleto, tudo com esse dinheiro aí. Tudo porque lá sempre teve desvio de dinheiro, negócio de associação. Nunca recebi R$1, até por conta da minha história, da minha vida. E a partir daí eles começaram a depositar. E a hora que você deposita, você não pode mais ser despejado. Aquilo ali... Nossa, imagina a gratidão das pessoas. E nós fomos, eu com minha equipe, doutor Ademir, Diossi Barbosa também, que depois entrou, né? Nós fomos trabalhando, estudando, e só que tinha uma dívida impagável. Impagável, que tivemos que ir no Conselho Curador do Fundo de Garantia para perdoar aquela dívida. E nós fizemos o Plano 1000 que tem até hoje. O que é o Plano 1000? Nós falamos, não, nós queremos começar do zero. Quanto custa o apartamento? Ele custa, vamos por hoje, R$100 mil. A dívida fica para trás, porque a pessoa que ia lá para parcelar a dívida não conseguia nem pagar a prestação do mês, quanto mais a prestação do mês e a dívida. Falei, aí começava a enrolar. E foi. Conseguimos o Plano 1000. Aí o Plano 1000, qual que é o valor de mercado, então? Que estava 800, 700, não sei o quê, lá caiu lá para trás, né? R$100. Quer dizer, R$100 não era coisa praticamente de graça. E foi aí, e depois eu fiquei lá fazendo outras coisas, né? A questão do hospital, e a turma falou... Muito benefício. Tem uma lei daqui, né, da redução das prestações, a 12.781 de 98. Que eu fiz uma lei de R$93, certo? Para quê? Para ser transição. Para ser transição, entendeu? Não, até não arrumar a questão do Conselho Curador do Fundo. E aí, é claro, as pessoas... Eu cheguei a ter 10, 12 mil votos lá.
Tá chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu tenho algumas coisinhas para perguntar ainda. Bom, primeiro eu tenho que falar do português do senhor, né? Que era super elogiado aqui, corretíssimo. Não, o português está falando que eu tive uma boa professora de português e eu aprendi, então, algumas questões assim fundamentais, né? Então, eu costumava usar, por exemplo, é inexorável, através de uma paroxítona terminada em L, é inexorável que voltemos esse projeto agora. E assim, né? Até a Agora, pessoa entender, ó, o o que senhor já você tinha fez voltado. agora, eu vou usar uma paroxítona terminada em tom crescente também, é uma incoerência. E aí eu ia falando, né? E até tive um caso com uma vereadora, que eu usei uma expressão que depois ela falou que ia me mandar para a Ah, eu corregedoria. estava aqui nesse dia. Então, aí eu falei, Vossa Excelência está excitado. Ela, falei, ô vereadora, pô, pega lá, pô. Você está entrando, não estamos no contexto de sexual de nada, estamos num contexto aqui, então, está excitada, está nervosa, está ansiosa, é isso que quer dizer. Aí o assessor dela falou, não, ele está certo. Eu falei, vai, consulta o Aurélio Buarque de Holanda. Essas coisas é que marcam, né? Que o senhor gosta de lembrar, né? Então, só para a gente finalizar, o nosso presidente novo, Ricardo Teixeira, sempre conta que quando chegou aqui, viu uma discussão muito grande do senhor com Vadim Mutran. E aí eu queria saber, nesse dia, isso foi para valer mesmo? Vocês quase mesmo se chegaram às vias de fato? E queria saber também se tudo isso que a gente contou valeu a pena na vida do senhor. Olha, não tinha nada de encenação. Não tinha encenação porque ele defendia o Pita e ele era uma pessoa bem honesta nas suas posições. Ele era um fiel escudeiro Era um mesmo, fiel né? escudeiro e eu também era. Então a gente tinha uma vantagem, né? A gente não encostava a mão em ninguém. Não encostava. Eventualmente alguns empurrões, porque ainda não tinha corregedoria. Mas sem nada de agredir, soco, nada. Nunca foi fantasia, nunca foi sempre... Nunca foi teatro. A única coisa que uma vez eu tinha um paletó de velcro e me puxaram o paletó e rasgou. Eita. Abriu, né? Que era de velcro. E aí, obviamente, que eu usei aquilo ali que tinha me rasgado e tal. Então, não tinha nada de mentira, era tudo verdadeiro mesmo. Porque ele era escudeiro fiel escudeiro de um lado e eu era fiel escudeiro do outro. E eu sempre gostei muito dele. Depois disso, né, a gente continuava a vida. E valeu a pena tudo isso aqui? Nossa, que o senhor muito, viveu nesse plenário lindo? Muito, até eu fico arrepiado, porque eu tive aqui muitos embates, muitas discussões. Fez história. Né? Fiz história, eu, por conta até de ter conhecimento do regimento, eu era uma pessoa importante para o governo ou para a oposição, não importa, né? Muita gente veio me pedir ajuda da própria situação, veio me pedir ajuda, como é que eu faço para fazer isso, aquilo outro e tal, eu explicava, porque era o regimento, né? Eu estou, assim, eu diria satisfeito, né? Estou, assim, muito honrado de poder ter exercido 24 anos, né? 6 mandatos nesta casa, a maior Câmara da América Latina. Nós que estamos muito felizes com a tua presença, ficamos muito gratos por todas essas histórias. Fazia muito tempo que eu queria trazer o senhor aqui, porque eu sei dessa contribuição tão importante para a nossa história. Obrigada por ter vindo, obrigada por todo o trabalho feito aqui e pelo bom humor também, porque eu acho que é isso que está faltando um pouco para a gente, essa leveza ultimamente, né? Eu que agradeço, né? Foi uma honra estar aqui, poder falar, né? Contar um pouco da nossa história e sempre na defesa, né, da democracia e sempre na defesa do munícipe, do cidadão paulistano. Com certeza. Muito obrigada, vereador. E é isso, para você que ficou até agora com a gente, muito obrigada e até a semana que vem com mais Vossa Excelência Memória. Tchau.